Vamos lá, meu aluno, olha aí, você do primeiro ano do ensino médio. Se liga porque tem mais química pela frente, né? Você já viu as estruturas atômicas, você já viu sobre íons, enfim, agora é hora de você aprender como se faz uma distribuição eletrônica, né, daqueles elétrons que estão na eletrosfera, hein? Porque no núcleo só temos prótons e nêutrons, que é a massa atômica. Lembrou? Vamos lá então, para verificar essa aula, olha lá. Nesta aula você vai aprender distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling e os elétrons mais energéticos e de valência. Então, você vendo aí, ó, distribuição eletrônica. Para que você possa distribuir os elétrons, é necessário que você conheça o que significa o diagrama de Linus Pauling, tá certo? Então, olha só. Distribuição eletrônica. O que significa mesmo distribuição eletrônica? Refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo do átomo de um elemento químico. Então, o que é que existe ao redor do núcleo? Aquela eletrosfera, né? E é bom saber que, segundo o modelo atômico de Rutherford e Bohr, os átomos dos elementos químicos conhecidos, né, o que nós já sabemos até atualmente, possuem no máximo 7 camadas eletrônicas, que também chamamos de níveis de energia, né? Então você tem aqui o núcleo, mas no núcleo não tem elétrons, só tem prótons mais nêutrons, não é isso? Próton mais nêutrons, ok. E aqui você tem, à medida que vai distanciando do núcleo, nós chamamos essa região de eletrosfera, ok? Portanto, na eletrosfera existem 7 níveis, que são eles. Nível 1, que corresponde à camada K, nível 2, a camada L, 3, a M, 4, 5, 6 e 7. Então, se eu falar o nível 7, eu estou falando da camada Q. Se eu falar do nível 4, eu estou falando da N. Se eu falar do nível 1, estou falando da camada K e assim sucessivamente, tá certo? Só para lembrar que muitas vezes você fala mais em níveis do que em camada. Mas, se você for olhar, representa exatamente onde os elétrons estão localizados. Tudo bem? Assim sendo, olha aqui. Com relação à distribuição eletrônica, níveis de energia. Nível 1, camada K. Então, nesse nível, dependendo do átomo, pode ter no máximo 2 elétrons. L é o nível 2, 8 elétrons. M, 18 elétrons, que é o nível 3. N, camada N, nível 4, 32. E O, 32. P, sexto nível, 18. E na última camada, ou seja, o último nível, que é o nível 7, 8 elétrons apenas, tá bom? É verdade que na hora de distribuir, existem alguns critérios, mas de forma que nenhuma camada dessa, nenhum nível desse, ultrapassa o seu número de elétrons, conforme está visualizado aí, tá bom? Onde nós temos número máximo de elétrons. E assim sendo, uma visão mais detalhada, né, sobre a eletrosfera do átomo, nós temos aqui o núcleo, né? O núcleo. E aí nós temos a partir daqui, ó, até chegar na camada Q, são 7 níveis de energia. Tá legal? Porque é essa região completa que nós chamamos de eletrosfera, quer dizer,
é uma região onde existem 7 camadas eletrônicas ou 7 níveis, ok, de energia, tá? Então, só para você lembrar que vai depender muito. Aí você diz assim, mas professor, será necessário todos os átomos, quando eu fizer a distribuição, todos eles atingir a camada Q ou o 7º nível de energia? Não. Então, não necessariamente. Pela quantidade de átomos, de elementos químicos que nós temos atualmente, uns poderão chegar até o máximo, outros não. Então, depende muito do número atômico dele, que corresponde ao número de elétrons, o número de prótons, né, que é o número atômico que identifica o átomo, prótons, partícula positiva que está no núcleo do átomo, e aí a quantidade de elétrons que está circulando na eletrosfera. A depender dessa quantidade, e aí você vai seguir o que chamamos de diagrama de Linus-Pauling para saber quantos elétrons existem ao nível, quantos elétrons existem numa camada e assim sucessivamente. Beleza? E aí, vamos continuar? Olha só. Agora, sobre a teoria do octeto. O que significa, então, octeto? Então, octeto me lembra 8, né? Olha só. Octeto significa 8 elétrons no último nível ou última camada, que é a camada de valência, e ela é necessária para que o átomo atinja sua estabilidade. Tá legal? Então, existem elementos químicos que já têm esses 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Mas tem outros que não têm. Então, octeto significa 8 elétrons no último nível de camada, no último nível ou camadas de valência, que são necessários para atingir estabilidade. Se já tem 8, parabéns, ele já está estável. Agora, e aqueles que não têm 8 elétrons na última camada? Aí vem, os átomos, eles podem ganhar, então existem os átomos que ganham, ou os átomos que perdem elétron para aumentar e garantir a sua estabilidade, tá? Repetindo, átomos que ao fazer a distribuição já existe 8 elétrons na última camada, parabéns. Mas existem átomos que pela quantidade de elétrons na última camada pode perder elétrons, tem outros que podem ganhar elétrons. Isso é o caso lá dos íons, né, que vocês viram, os cátions. O que são os cátions? Então, aqueles átomos que têm 1, 2, 3 elétrons na última camada, para ficar a última camada com 8, ele prefere perder. Por isso que ele se transforma em cátions. Já aqueles que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ele precisa para 8, precisa ganhar. Então, se transformam em ânions. E relembrando, aqueles que perdem elétrons, porque ficam com mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Por isso a carga deles é positiva. E já aqueles que ganham, significa dizer que vai ficar com mais elétrons na eletrosfera do que o número de prótons no núcleo. Por isso que eles ficam carga negativa, caracterizando os ânions, né? Só relembrando o que vocês viram nas últimas aulas. Assim sendo, átomos ganham ou perdem elétron para quê? Para aumentar ou garantir sua estabilidade. E assim sendo, eles vão se assemelhar aos átomos dos gases nobres que são estáveis, né? E aí, meu caro aluno, dá para você, professor, o que isso significa mesmo? O que significa mesmo gases nobres, né? Então você vai ver que eles são nobres porque eles já têm 8 elétrons na última camada. Não precisa se ligar com ninguém, estão completamente estáveis. Ótimo. E por que são gases? Porque na temperatura ambiente já estão na fase gasosa, hein? Só lembrando que falar de gases nobres
Gases, porque já estão na fase gasosa na temperatura ambiente. E nobres, porque já são estáveis, já tem a última camada completa, 8 elétrons, ok? E assim sucessivamente, beleza? Vamos lá então, dando continuidade. Olha. Os gases nobres são os únicos átomos que na última camada, que chamamos camada de valência, está completa. Isto é, com 8 elétrons. No caso, 2 no caso da camada K. Então, se na camada K só comporta 2 elétrons. Então, você vai ver que o gás hélio, ele tem número atômico 2, ele tem 2 elétrons. Portanto, ele fica estável. Os demais gases nobres, eles, ao fazer a distribuição eletrônica, contemplam 8 elétrons na última camada. Vamos lá? A última camada de um átomo não pode ter mais que 8 elétrons. Então, não pode exceder 8 elétrons. Sendo assim, vejamos os gases nobres. Lembra do que eu falei que são gases nobres? Gases porque na temperatura ambiente já está na fase gasosa, e nobres porque a sua última camada, todos eles têm o quê? 8 elétrons. Daí por quê? A regra do octeto. Os demais átomos dos elementos químicos da tabela periódica, então eles podem perder ou ganhar elétrons para se assemelhar aos gases nobres. Com exceção do hélio, que o hélio tem número atômico 2, portanto, ele tem 2 elétrons, sua camada K está completa, não é isso? Então, aqui é como se fosse a camada K, camada L, M, N, O, ok. Então, neste caso, são os níveis ou camadas, né? O hélio, número atômico 2, ótimo, beleza. O neônio, número atômico 10, tem 10 elétrons. Então, 2 na camada K, 8 na L. Argônio, 18. 2 na camada K, 8 na camada L, 8 na camada M. Não é 18, hein, gente? Cuidado. 2, 8 e 8. Porque a última camada não pode passar de 8. Criptônio tem 36. Então, lá vai 36, seria 2, 8, 18 e 8. Quer dizer, K, L, M, N. Xenônio, 54. Então, eu vou utilizar, olha aí, 2, 8, 18, 18 e 8. E assim, o radônio, 2, 8, 18, 32, 18 e 8. Quer dizer, pode olhar que na última camada tem sempre 8 elétrons, com exceção do hélio, portanto, respeitando a teoria do octeto. Tudo bem até aí, meu aluno? Você que está na sala de aula aí, está ligado? Lembrando que para a gente trabalhar distribuição eletrônica, vocês já viram o que era esquinicar um cátion, um ânion, né? A necessidade de que o átomo tem de perder elétrons ou ganhar elétrons para ficar estável, para garantir aqueles 8 elétrons da última camada que estabelece a regra do octeto. Então, só lembrando, fique de olho porque todos esses conteúdos que abordamos numa determinada aula, eles serão cobrados nas aulas futuras. Por exemplo, falar de distribuição eletrônica. Quando você chegar nas aulas de ligações químicas, você vai ver que eu só posso estabelecer a ligação entre elementos químicos a depender dos elétrons da última camada. Quer dizer, quando você fizer a distribuição eletrônica. Só flash para te ajudar cada vez mais, tá bom? E aí, vamos distribuir os elétrons dos átomos abaixo em camadas eletrônicas? Ok. Sódio. Sódio, número atômico 11. Portanto, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 1. Quer dizer, ele tem um elétron na última camada. O que vocês viram? Ele é possível de doar um elétron para que a última camada dele seja, ok, a segunda, e ele ficar estável, tá bom?
É uma possibilidade que ele tem, mas quando ele perder elétrons, ele vai se tornar um cátion, um íon positivo, tá? Cloro, número atômico 17. E se o número atômico é 17, então na camada K eu tenho 2, na L eu tenho 8 e na M eu tenho 7. Olha aí, se ele tem 7 elétrons por camada, a tendência é ganhar um elétron para ficar com 8. Já o sódio, a tendência era doar um elétron, tá bom? O cálcio, número atômico 20, quer dizer, ele tem 20 elétrons para distribuir na eletrosfera. K, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 8, e na camada N, 2. Se ele doar esses 2 elétrons, ele vai ficar estável com a camada N. Portanto, ele também passará a ser um cátion, tá joia? Eu estou só lembrando aqui para vocês, porque não é abordar somente o conteúdo da aula atual. É fazer referência com as aulas anteriores que você aprendeu e também com as aulas futuras que virão. Porque quando os compostos forem formados lá em ligações químicas, aí você vai ter que saber fazer a distribuição eletrônica de cada elemento químico, tá joia? Aqui nós temos os subníveis de energia. Mas, professor, o que acontece? Não, níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 correspondem às camadas eletrônicas. Porém, dentro dos níveis, ou dentro das camadas eletrônicas, dentro dos níveis existem os subníveis. E os subníveis só existem 4. Subnível S, capacidade máxima para 2 elétrons. Subnível P, capacidade máxima para 6 elétrons. Subnível D, capacidade para 10 elétrons. Subnível F, capacidade para 14 elétrons. E aí, como é que a gente expressa? Da seguinte maneira, ó, S2, P6, D10 e F14. Posso expressar 7 e 1? Posso. S1? Posso. Depende do número de elétrons que você vai distribuir. Se parar em S1, parabéns. Senão vai para até S2. P são 6 elétrons, mas você pode chegar a P1, P2, P3, P4, P5, P6. Não pode passar de 6. D, de 1 a 10, F, de 1 a 14. Tudo bem? Assim sendo, estudos revelam que, como se trata de níveis de energia ou subníveis de energia, estudos revelam que a ordem crescente de energia nos subníveis segue o seguinte. Estão no mesmo nível, então os elétrons que estão no subnível S, eles estão menos energizados do que os 6 elétrons do P, do que os 10 elétrons do D e que os 14. Então, só para você ver a importância de aprender sobre níveis de energia e também subníveis de energia, não é? Os elétrons de um mesmo subnível de energia possuem a mesma energia, quer dizer, os 2 elétrons do subnível S possuem a mesma energia. Os 6 elétrons do subnível P possuem a mesma energia. Os 10 elétrons do subnível D, mesma energia. E os 14, mesma energia. Tá legal? Só para lembrar que nós estamos falando de que quanto mais distante do núcleo for, mais o átomo encontra-se energizado, tá? Os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia dos subníveis. Logo, relembrando, os elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma energia. Já comentada no parágrafo anterior, mas é muito importante a gente saber a respeito da energia com relação aos elétrons em um nível e também em um subnível. Falando um pouco da ciência na história. Linus Carl Pauling, olha ali,
foi um químico quântico e bioquímico dos Estados Unidos. E ele também é reconhecido como cristalógrafo, um biólogo que participou dos estudos de biologia molecular e pesquisador médico. Então, o cara ele é uma variedade em conhecimentos científicos, tá? Logo, Linus Pauling, ele é amplamente conhecido como um dos principais químicos do século XX. E aí, ele criou uma representação gráfica para mostrar a ordem crescente de energia dos elétrons, ou seja, dos subníveis. Essa representação, desde já, é conhecida como diagrama de Linus Pauling. Então, isso é muito importante, porque é a partir do diagrama de Linus Pauling que você vai aprender a fazer a distribuição eletrônica, né? Então, se você olhar aqui, ó, tudo que começa com 1 é como se fosse a camada K. Tudo que começa com 2, como se fosse a camada L. Tudo que começa com 3, como se fosse a camada M. 4, AN. 5, O. 6, P. E 7, Q. Quer dizer, você tem aqui os níveis, ó. Nível 1, nível 2, nível 3. Se você conhece quantos elétrons no máximo em cada subnível, subnível S, 2 elétrons, então camada K, 2. Subnível S, 2, subnível P, 6. 6 e 2, 8. E a mesma coisa, no terceiro nível, 18. No quarto nível, 32. 32, 18 e 8. Então, deu para você ver a relação? O importante agora é o seguinte: como você vai distribuir os elétrons, seguindo essa seta, porque você vai na ordem crescente de energia. Então, quando você faz a distribuição, você não vai horizontalmente, você vai transversalmente. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Quer dizer, os elétrons que estão no 3S2 têm mais energia do que no 2P. Depois você volta não para 4S, mas para 3P. 3P6, 4S2, 4S2, 3D10. E aí você vai vendo que esta é a ordem crescente de energia que se mostra através do diagrama de Linus Pauling. É verdade que você sabe, nível 1, 2, 3, 4, a que camada pertence, tá? E aí, um exemplo bom é fazermos, ou seja, realizar a distribuição eletrônica em subníveis e depois organizar em camadas ou níveis desse átomo de magnésio, ok? Então, de manganês, tá bom? Desculpa aí. Então, aqui nós temos o manganês, tá bom? O manganês que tem número atômico 25. Então, ao fazer a distribuição eletrônica do manganês, então nós temos 2, 8, 3 e 2, camada K, L, M, N. Então, seguindo o diagrama de Linus Pauling, eu quero distribuir 25 elétrons. Por quê? Porque corresponde ao número atômico daquele átomo. Logo, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Quanto já vai aqui, ó? 2, 4, 10, 12. Então, 3P6, 18, 4S2, 20. E agora? Parou no 3D5, porque eu preciso de 25 elétrons. Legal, não preciso mais usar o resto do diagrama, não. E agora vamos agrupar em camadas. Então nós temos aí a distribuição eletrônica. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5, conforme nós paramos, ok? E aí, quando eu faço em camadas, tudo que começa com 1 é camada K, né? Então, camada K, 2. Tudo que começa com 2, ó. 2 e 6, 8. Camada L.
Tudo que começa com 3, ó. 3S2, 3P6, 3D5. Então, ó, associando aqui, ó, 8 e 5, 13, né? Na camada M, 13. E na camada N, ok? Com certeza eu só tenho 2, porque é o quarto nível de energia. Você viu que a partir de 4S2, voltou para o 3D5, depois iria para o 4P e assim sucessivamente. Nós obedecemos o seguinte, a ordem crescente de energia. Por quê? Os 5 elétrons que estão aqui no subnível D, do nível 3, eles têm mais energia do que os 2 elétrons do 4S2, respeitando o diagrama de Linus Pauling. Valeu? E assim a gente precisa entender também sobre os elétrons que são mais energéticos na camada de valência. A distribuição de elétrons no átomo deve ser feita necessariamente em ordem de energia, que é indicada pelas setas do diagrama, conforme vocês viram, né? A distribuição eletrônica, em ordem energética, termina com os elétrons mais energéticos do átomo no seu estado fundamental. Que é estado fundamental? Naturalmente, chega-se na distribuição até aquele nível e subnível. Então, o nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental é denominado de camada de valência. Então, se você olhar aqui, ó, apesar do subnível mais externo ter sido o D5, mais um nível mais externo, que você viu, é o 4. Por isso que ficou a camada N com 2 elétrons. Ok? Tá vendo aqui, ó? Por que aqui, ó? Porque aqui é o nível 1, nível 2 o L, nível 3 o M, nível 4 o N. Quer dizer, o mais externo é o 4, porém, mais energético está no nível 3. E aí, vamos aprender fazendo, através daquele exercíciozinho básico, vamos lá? Olha só, fazer a distribuição eletrônica em subníveis e agrupar em camada para os átomos que tem. Cloro, número atômico 17, são 17 elétrons a distribuir. Portanto, em subníveis, nós vamos fazer um S2, olha aí, camada K, 2S2, 2P6, camada L, 3S2, 3P5, camada M. Já sei, depende do nível. O número que antecede é o nível. E aí, no mesmo nível, você pode ter mais de um subnível, como 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, no mesmo nível, né? Aí vem camada, ó, K, porque começa com 1 S2, 2 elétrons. L, 2S2, 2P6, porque começa com 2, totaliza 2 e 6, 8 elétrons. E M, 3S2, 3P5, terceiro nível, porém, nesse nível nós temos o quê? 7 elétrons. E na camada de valência, olha a quantidade de elétrons. Na última camada, ele está com 7 elétrons. O germânio tem número atômico 32. E sendo assim, olha aí, ao fazer a distribuição eletrônica, parou em 4P2. Então, olha, 4S2, 3D10, 4P2. O que acontece? Quando eu vou distribuir em camadas ou níveis, agora sim, nível 1, 1S2, 2 elétrons. Camada L, nível 2, 2S2, 2P6, 8 elétrons. Camada M, 3S2, 3P6, 3D10, 18 elétrons. Camada N, 4 nível, 4S2, 4P2, fechou em 4 elétrons, tá bom? Olha aí, ó. Apesar do 4S2, fomos para 3D10, voltamos para 4P2, seguindo a ordem crescente de energia. Os elétrons do subnível D, do 3D, têm mais energia de 4S2. E o 4P2 tem mais energia do que todos eles, tá bom? Só lembrando aqui, primeiro, você segue as setas do diagrama. Depois você vai pelo nível.
camada K, 2L, 3M, 4N e assim sucessivamente, tá bom? Se eu vou fazer a distribuição eletrônica do ferro, então, seguindo aquele diagrama, eu terei o S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6 e depois o 4S2. Esse aqui é o mais externo, o 4S2, mas o mais energético é o 3D6, tá legal? E aí, começando com camada K, 2 elétrons. Camada L, 2 e 6, 8. Camada M, 3S2, 3P6 e 3D10. Então, você lembre-se que, também aqui é o 3, 3D6. Quando você totalizou, 14 elétrons. E na camada N, que é o nível 4, 2 elétrons. Então, você já observou naquilo, meu caro aluno, será que agora você, seguindo o diagrama, você sozinho agora já tem condição de desenvolver um raciocínio, não é isso? Na sequência, fazendo a distribuição eletrônica. E você já pode observar que todos os elétrons dos átomos, dos elementos químicos que mostramos para você até agora, nenhum na última camada ultrapassou 8. Em respeito ao quê? A regra do octeto. Então, última camada de um átomo não pode ter mais que 8 elétrons. Beleza? Vamos para aprender fazendo, para você aprender ainda muito mais. Tá legal? Olha lá. Aqui nós temos o seguinte. A seguir, são mostradas 4 configurações eletrônicas. A primeira, o S2, 2S2, 2P6. A segunda, você está vendo aqui, termina em 3S2. A 4 termina em 3P5. A 3 termina em 3P5. E a 4 em 2P6. Vem 2 perguntas básicas para essa questão. Qual dessas configurações de 1 a 4 corresponde aos elementos químicos? Cloro, magnésio, neônio e argônio. Cloro com 17, magnésio com 12, neônio com 10, argônio com 18. E em seguida, quais as configurações apresentam o mesmo número de elétrons na última camada, na camada de valência? Para isso, nós temos que respeitar o diagrama de Linus Pauling. Vamos lá, olha aí. O neônio com 10 elétrons, está vendo? Olha. 1 é o neônio com 10 elétrons, tá bom? Por quê? Ele vai terminar em quê? Olha aí. O primeiro. 2S2, 2P6, olha lá. Então, um S2, 2S2, 2P6, quer dizer, ele tem 8 elétrons na última camada. Então, isso aqui é o neônio. Cloro. Cloro terminou em 3S2, 3P5. Com quanto? Com 7 elétrons na última camada. Que é o exemplo 3 que vocês viram, né? 2. Aqui é o magnésio com 12. Ele terminou apenas em 3S2. E o argônio terminou, olha aí, também com 8 elétrons na última camada. Na sequência, o que dizia a letra B, a pergunta? Dizia o seguinte: quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na última camada? Aí tem aqui, olha. Letra B, o neônio, quando distribuiu, 8 elétrons no total, tá bom? 8 elétrons na última camada, por quê? 2 e 6, 8. O magnésio apresentou 2 elétrons na última camada, quer dizer, a última camada dele é nível 3, tá bom? O exemplo 3 é o cloro, 3S2, 3P5, então terminou com 7 elétrons na última camada. E o argônio terminou com, olha aí. Então, associando o neônio e o argônio, que são gases nobres, logo as configurações 1 e 4 apresentam o mesmo número de elétrons, ou seja, 8 na camada de valência. Então,
Aqui valeu a pena? Valeu, claro. Porque foram dados apenas as distribuições. E para saber quais elétrons, quais átomos seriam esses elementos químicos, você fez a distribuição e identificou na última camada quantos elétrons cada um. Então, o cloro, 7 elétrons em outra camada, e o magnésio, 2, ficando o neônio e o argônio, ambos com 8 elétrons. Valeu? Olha só, é através dos exercícios que você vai realmente aprendendo, né? E vamos continuar aqui com aprender fazendo? Vamos lá, olha só. O ferro é um elemento químico de número atômico 26. Na distribuição eletrônica do átomo de ferro no seu estado fundamental, perguntamos qual o subnível mais energético e o subnível mais externo, respectivamente. Eu até detalhei em alguns exemplos anteriores como é que você fica mediante o diagrama. Olha, muitas vezes o nível mais externo fica antes, depois é o mais externo. Letra A, será que é 4S2 e 4S2? Quer dizer, está perguntando qual o subnível mais externo? É o 4S2. E será que o subnível mais externo continua sendo ele? Letra B, 3D6 e 4S2. O mais externo, 3D6, o mais energético, 3D6, e o mais externo, 4S2. Letra C, 3P6 e 4S2. Letra D, 3D6 e 3P6. E letra E, 3D5 e 3P6. Primeiro, você tem que ver o número de elétrons que corresponde ao número atômico daquele elemento químico, tá bom? Muitas vezes nem coincide o subnível mais energético com o mais externo. Vamos conferir a resposta então? Olha só. Se você respondeu a letra B, é porque os elétrons lá do 3D6 são mais energéticos. Porém, o mais externo, claro que tinha que ser o quê? 4, porque você está no quarto nível, camada K, L, M, N. Em compensação, mais o energético está na M, quer dizer, no 3D6. Vamos conferir o comentário? Vamos sim. Olha aqui, ó. Ferro, número atômico, 56. Ou 26, né? Desculpa. Ferro, número atômico, 26. Fazendo a distribuição, um S2, 2S2, 2P6, quer dizer, camada K2, camada L8. Camada M, 3S2, 3P6, 3D6. 2 e 6, 8, quer dizer, nós temos 14 elétrons na camada M, né? Agora, o nível mais externo, aí sim, é o 4S2. Lógico, o mais energético terminou onde? 3D6. Mas o mais externo é o 4S2. Tá legal? Então, através disso aqui, é fácil de você ver. Nem sempre o subnível mais externo é o mais energético, tá bom? Então, nós vimos nesta aula a distribuição eletrônica, a regra do octeto, o diagrama de Linus Pauling, para quê? Para distribuir os elétrons na ordem crescente de energia. Tudo bem? Olha só. Então, você não pode, aleatoriamente, distribuir os elétrons de um determinado átomo sem conhecer o diagrama de Linus Pauling. Apesar de ele ter as 7 camadas eletrônicas, os 7 níveis, mas a distribuição acontece na ordem crescente de energia, tá bom? E aí, o Carlos, aprendeu? Legal? Agora é o seguinte, fique ligado, porque daqui a pouco eu voltarei para fazer aquela bela revisão, tudo bem? Voltarei já já.